called me out upon the water, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the Que Deus amou o mundo. E no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. For I am yours, and you are mine. Olá pessoal, boa noite, graça e paz, como é que vocês estão? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você está no culto Aviva, o culto online da CG aqui de São Mateus. Então nesse mês agora, já estamos terminando o mês de outubro, né gente? Passou aí rapidinho. Nós estamos com a mensagem Andando com Deus, com essa série de mensagens poderosa aí para abençoar a sua vida. Então se você está chegando hoje, não deixe de rever aí as outras ministrações que eu tenho certeza que vão abençoar muito a sua vida. Então compartilhe aqui esse vídeo, já que você está aqui no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu likezinho aqui nesse vídeo. E o mais importante é você fazer com que essa ministração, essas palavras que têm abençoado aí a sua vida, a sua família, cheguem também a seus familiares, seus amigos, enfim, eu sei que Deus vai colocar alguma pessoa em especial aí no seu coração para que você possa encaminhar e compartilhar essa mensagem, amém? Então eu conto com você ser aí um evangelista nessa era digital que nós vivemos e que é tão fácil. Então dispara aí essa mensagem nos grupos de WhatsApp. Querido, eu tenho alguns convites aí muito especiais para fazer para você. No decorrer da mensagem, você pode colocar aqui no chat o seu pedido de oração. Quando nós terminamos aqui a ministração no YouTube, nós corremos direto para o Instagram, @CGSãoMateus, e lá nós fazemos a nossa live de oração, onde nós apresentamos os pedidos aqui que foram expostos. Então, a gente vai lá, ora por você, intercede pela sua família, e é muito importante que você esteja nesse momento lá conosco. Então, terminando o culto aqui, vai lá para o Instagram, para a gente poder participar aí fazer a nossa live, né? Nos unirmos em oração, para que Deus venha ouvir, responder a oração de cada um de nós. Amém? Então eu conto com você depois do culto Aviva lá no Instagram da Comunidade da Graça de São Mateus. Quero também fazer um convitinho especial que todas as segundas-feiras acontecem a nossa célula online. Ela é focada aí para pessoas que não conseguem vir até a igreja fazerem as suas células ou então, né, que moram em outras cidades. Então a gente tem a nossa célula online, que é onde a gente cuida aí de cada um de uma forma individual, e na segunda-feira a gente se reúne para a gente falar aquilo que Deus colocou no nosso coração em relação aos cultos de quarta-feira. Gente, tem sido uma bênção, nós temos pessoas de outras cidades e Deus tem acrescentado. Então eu quero te fazer esse convite especial para participar aí de uma noite conosco. São todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, pelo aplicativo do Meet, lá do Google Meet. Então você tem que baixar aí no seu celular. E se você precisar de mais informações, vai aparecer o WhatsApp aqui da igreja, você manda lá, eu quero participar da célula online, e na segunda-feira a gente está te esperando, tá bom? Vai ser uma bênção, eu tenho certeza que você vai gostar e vai participar outras vezes aí conosco. E você que tem aí sido muito abençoado com o culto Aviva, não deixe de mandar o seu testemunho para que a gente possa preparar um material bem legal agora no final do ano e assim o nome do Senhor ser glorificado. É muito importante nós testemunharmos aquilo que o Senhor faz na nossa vida, as nossas orações alcançadas para edificar a fé do nosso irmão. Então eu conto com você também. Então é isso, queridos, vamos agora para o nosso momento de louvor, de adoração e depois uma palavra muito especial que eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Então vejo vocês em outros cultos Avivas. Até mais!
Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Novamente aqui falando com vocês. É sempre uma honra poder estar aqui, poder, de certa forma, entrar na sua casa, né? Se você não estiver em casa, entrar no seu carro,
Essas são uma das vantagens da gente poder falar de forma, né, online, né? Eu queria já fazer o convite para você nesse momento. Envie este link para algum amigo seu, para quem você sinta no seu coração, né? Eu já vou adiantar qual que é a mensagem desta noite que eu quero trazer, que é do conhecido para o desconhecido, né? Nós estamos falando de uma série nesse mês de outubro que é Andando com Deus, e esta série se baseia no livro de Atos. Então o pastor Fábio já ministrou outras vezes, o Ramiro teve a oportunidade também, que agora vai fazer parte do nosso time, e eu quero convidar você nesse momento então a estar compartilhando também essa mensagem, né? Então, se você ainda não nos segue ainda no YouTube, eu peço que você ative o sininho, peço que você participe do chat, coloque ali o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando, né, no encerramento deste culto, mas o foco maior é quando a gente migra para o Instagram. Então, você que está aqui neste momento, né, já vai colocando da onde você é, da onde você fala, amém? E eu quero dar início então à nossa palavra desta noite, que se encontra no livro de Atos, do 13 ao 38, amém? Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Senhor, eu peço que o Senhor esteja presente neste culto, que o Senhor venha trazer, Senhor, aos corações daqueles que clamam a Ti, Senhor, que esperam de Ti uma resposta, Senhor. É isso que nós te pedimos, que o Senhor venha estar presente, que o Senhor entre na casa de todos esses que estão aqui, Senhor, e que aqueles que não estão vendo agora, neste momento, que vão ver posteriormente, Senhor, o Senhor alcance cada vez mais, Pai. É isso que nós te pedimos esta noite, que o Senhor venha estar presente, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém? Meus amados, eu quero ir direto ao ponto, para que a gente ganhe um tempo aqui, né? Quando inicia o livro de Atos, eu quero falar dessa primeira viagem missionária de Paulo, né? Paulo estava lá, assim como muitos de nós, às vezes acomodado, às vezes fazendo outras atividades, né? E o Espírito Santo de Deus convoca e pede para que Paulo venha. Se você for olhar lá no livro de Atos, que se inicia no capítulo 13 ali, onde começa essa viagem missionária, então Paulo estava lá e o Espírito Santo resgata Paulo e Barnabé. Eles estavam na região da Antioquia. Só falando um pouquinho para vocês entenderem o contexto da época, Antioquia seria o maior centro, depois de Jerusalém, seria em Antioquia. Não existia um outro lugar que pudesse começar esse movimento. Então, eles estavam no local certo, né, no momento certo. Então, foi quando Paulo realmente inicia o seu ministério, vamos colocar assim. Mas Paulo, naquele momento, ainda não era um líder, vamos colocar diretamente esta palavra, né? Paulo era ajudante de Barnabé. Não sei se muitos de vocês sabem disso, né? Mas Paulo inicia esse ministério, né, de baixo ou caminhando junto com Barnabé. Então, em Antioquia foi aonde nós, eu, você, ganhamos esse nome de cristão. Foi através, justamente quando iniciou ali, quando Paulo inicia, né, essa viagem missionária, né? Então, ele começa ali em Antioquia, depois ele vai para Chifre, dando início ao fundamento e à multiplicação das igrejas. O ponto onde eu quero trabalhar esta noite com vocês, também é para mim, nós precisamos ter organização, nós precisamos estar alinhados com o tempo de Deus, e nós precisamos, acima de tudo, entender que os passos que nós precisamos seguir para que nós tenhamos uma vida abençoada, assim como o nosso tema é andando com Deus, eu acho que para realmente nós conseguirmos entender isso, nós precisamos olhar para esse início do ministério de Paulo, né, e entender os passos e como Paulo agia naquela época e que podemos aplicar
nos dias de hoje, né? Paulo, quando foi separado, junto com Barnabé, no coração de Deus, não tenho dúvida nenhuma que já estava muito claro que Paulo iria trazer essa mensagem aos gentios, que no caso sou eu, que no caso é você que está aqui vendo. Paulo tinha esse chamado, né? Isso, se a gente for entender para o contexto da época, Paulo pregava para os gentios, porém Paulo estava num lugar onde também tinha judeus. Então ele tinha que ter uma sensibilidade para conduzir, né? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu sou assim mesmo, eu falo do meu jeito, como se isso fosse uma coisa bonita. Não, a gente tem que ser sensível, nós temos que ter bom senso. Nós cristãos, nós temos que ter essa sensibilidade, e não é assim, a gente não pode sair falando da forma como a gente bem entende, né? Porque tem pessoas do outro lado que são filhos de Deus, né? Se ainda não são, Deus tem um chamado, e muitas das vezes a gente acaba atropelando algumas coisas por falta de sensibilidade, né? Paulo, sempre que ele inicia, né, quando ele sai ali de Antioquia, que ele vai para Chipre, ele sempre inicia com oração e com jejum e apresentando um propósito. E quantas vezes a gente não entende isso, né? E quantas vezes a gente começa fazendo tudo, e depois de tudo feito, aí a gente quer convidar Deus, né? Como se Deus fosse um seguro, né? Tipo assim, se deu alguma coisa de errada, né? A gente aciona o seguro. E, na realidade é o oposto, porque se eu entendo que Deus está comigo, né? Se eu entendo que o Espírito Santo que guia nas minhas ações, como que eu inicio algo sem realmente estar orando? Então não é, quando a gente coloca, vamos estar orando para iniciar esse culto, isso não é uma mera forma de se iniciar, não, nós estamos convidando o Espírito Santo para que ele esteja presente aqui conosco. Então, quando a gente entende isso, que Paulo, né, como foi ministrado, se vocês se vocês viram na semana passada, né, nós tivemos um pastor aqui na nossa igreja, o pastor, eu esqueci o nome dele, pastor Josimar, é isso, Josimar, né, que ele traz uma parte da sua pregação. Convido você, vai lá no YouTube, vai lá, procura o pastor Josimar, né, Comunidade São Mateus, você vai ver a pregação dele. Ele traz essa ideia. Quando Paulo entende realmente qual que é o chamado dele, de que forma que ele inicia, né, nós precisamos entender isso e verificar que não podemos começar algo de qualquer jeito, que não podemos começar as coisas da forma com que eu acho, da forma, não, mas eu acredito que é assim, né? Deus tem que confirmar no seu coração, Deus precisa te trazer isso, porque quando você entende todos os planos de Deus, tudo fica mais fácil para a sua vida, e para mim também. Ou vocês acham que, né, está aqui desse lado, parece que tudo caminha certo? Não, meus amados, muitas vezes a gente erra feio por não colocar Deus, né? Uma outra vez tive oportunidade, eu lembro que eu trouxe uma situação, quando a gente retornou aqui para São Paulo, a gente precisou mobiliar uma casa inteira, e ali no ímpeto, né, a gente começou a fazer as coisas, mas a minha esposa falou assim, vamos orar antes, vamos pedir para que Deus coloque a gente na loja certa, no local certo. Aí falei amém, né, e oramos ali, ok, saímos para comprar os móveis. E fomos numa determinada loja, onde gostamos bastante de alguns móveis, e fechamos ali. Falamos, não, vai ser isso aqui mesmo. Mas antes de eu entrar naquela loja, nós oramos e pedimos para Deus, se fosse dali, se estivesse tudo certo, né? Eu preciso falar de valor para você poder entender o final da história, senão você não vai entender. Compramos até então uma mesa, sofá, cadeiras, tal, e tinha ficado na casa de R$10 mil. Na hora de pagar, não deu certo. Passei no cartão, não, aqui não vai. Minha esposa passou no dela também, não, então faz isso aqui. Tudo que era modo, e não fluiu. Foi aí que a Jordana falou, nós oramos para Deus e pedimos, se não fosse, que não era para dar certo. Na hora eu orei, mas aquela mensagem nunca era aquilo que eu queria sair de lá resolvido, com tudo certo. Mas Deus sabia o que era o melhor para a gente.
Uma semana depois, eu comprei itens melhores ainda e eu paguei 3 vezes menos o valor que eu iria pagar. Então você entende a importância de convidar Deus para estar presente na sua vida, né? Vai comprar um carro, convida Deus. Peça para que Deus, se aquele realmente é o carro certo para você, vai começar uma faculdade nova, né? Você que está começando aí a vida de estudo, convide Deus para que Ele realmente te oriente, para saber se isso é o melhor para você, porque talvez uma escolha errada sua vai te levar anos fazendo coisas erradas. Então, você entende a importância, né, de você convidar Deus? E eu quero entrar num outro ponto aqui, que não adianta, por mais que eu seja um cara organizado, eu faço um checklist, eu tenho um cronograma, né? Eu posso falar de planejamento, eu vivi planejamento a minha vida inteira trabalhando em empresas, né? Fui chefe de planejamento, e se eu não entender que tudo inicia com uma oração e da forma com que eu vou colocar, eu posso ser o expert em planejamento, eu posso entender tudo, né? Organização é importante? É. E não confunda as coisas que eu estou dizendo aqui, porque às vezes podem pensar assim, então quer dizer que para as coisas de Deus o importante é... Tem gente que coloca essa frase, né? Diz assim, não, vou dizer principalmente o ministério dos músicos, né? Não preciso separar música, não preciso separar louvor, porque eu quero deixar o Espírito Santo conduzir. Sai dessa, irmão, sai dessa. Organização, ela é importante, mais unção, ela é mais importante. Então, quando eu falo isso, o que eu estou querendo dizer? É importante planejar? É fundamental você planejar, nós planejarmos. É fundamental a gente ter um cronograma para as coisas? É fundamental. Mas nós temos que entender que não se inicia dessa forma. Se inicia primeiro apresentando para Deus os seus planos. Então, qual que é o seu plano? O que você espera para a sua vida, né, cristã? O que você espera para a sua vida profissional? Antes mesmo de você começar a fazer o seu cronograma, apresente para Deus. Eu te desafio essa noite, você fazer essa reflexão. Converse com Deus, coloque qual que é o seu objetivo, né? O que você espera com isso? Converse com Deus, peça para que Deus te oriente. Depois que Deus te orientar, aí você sim pode fazer o seu planejamento, porque era assim que Paulo agia, né? Se vocês forem pegar ali, se vocês forem dar continuação no livro, eu convido para que você faça realmente essa leitura. Paulo, quando ele começa, né, as suas viagens, aonde que ele inicia? Nas sinagogas, né? Então, por isso que vem o título do conhecido para os desconhecidos. Então, quando ele vai iniciar, então ele começa com oração, com jejum, ele apresenta o propósito, o Espírito Santo orienta ele, aí ele chega na cidade onde o Espírito Santo coloca ele primeiro procura uma sinagoga, porque ele quer falar com os judeus. Ele quer falar, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade, que eu falei, essa estratégia. Por quê? Porque se ele já começasse falando direto para os gentios, como que ele iria administrar depois essa situação com os judeus? Porque quando Paulo e Barnabé, né, em determinados momentos ele também, né, tem João Marcos que caminha junto, tem outros personagens bíblicos ali, né? Quando Paulo entra, quando ele começa realmente a trazer esta palavra, né, então ele vai para a sinagoga. Quando ele sai da sinagoga, aí sim ele vai falar com os gentios. Mas olha a sensibilidade dele, né? Ele chega para os judeus e diz assim, que é a nação eleita por Deus. E depois ele apresenta o Messias. Quem que é o Messias? É Jesus. E depois ele fala de Jesus. E essa é a missão de Paulo, animar, que não é diferente da tua e nem da minha. Nós temos que ter essa missão, né? Quando a gente fala de ânimo, não é só falar, tudo bem, vai dar tudo certo. Não, é se preocupar com a vida dos outros, né? Se colocar no lugar daquela pessoa, realmente trazer, nem sempre o melhor, nem sempre a gente consegue trazer uma palavra de consolo, mas às vezes um abraço fala mais que 1000 palavras. E essa sensibilidade que eu vejo que Paulo tinha quando ele entendia, né? E em determinada parte da história acontece um contexto ali que coloca uma carga sobre o gentio, dizendo: vocês gentios têm que ter os mesmos costumes que os judeus, têm que ser circuncisados, e começa um contexto que vai fazendo com que haja uma pressão em cima dos gentios,
que depois Paulo tem que ir lá contornar toda uma situação criada, que muitas das vezes isso acontece comigo e com você. Às vezes a gente entra em alguns problemas que não foram nós que criamos diretamente ele, mas nós temos que ter essa sabedoria para deixar bem claro algumas coisas. Muitas das vezes, por que eu estou tocando nesse ponto? Principalmente isso vai para os novos convertidos, iniciam uma vida cristã e a gente quer colocar uma carga neles que nem Jesus colocou, quem dirá nós, né? Mas em todo momento Paulo não foge da Bíblia, ele vai de encontro ali com que os mandamentos que Moisés coloca, assim, ele deixa isso bem claro. Então a nossa missão nós temos que ter essa sensibilidade. Eu me recordo uma vez que o nosso pastor Davis estava ministrando e ele colocou uma situação onde ele disse, quando iniciou o seu ministério, quando ele começou a pregar, ele fez uma ministração e ele pregou por alguns minutos, não sei, não me recordo se foi minutos, se foi uma hora, não sei. E quando ele terminou, ele foi buscar um feedback, né? Porque quando a gente está aqui, quando a gente sai daqui, a gente pergunta, e aí, como é que foi? Tá legal? E a gente espera sempre sim opiniões sinceras, né? Mas às vezes a gente espera que seja aquela coisa legal. E o que o pastor Davis ouviu? Você conseguiu superar as minhas expectativas, né? Foi a palavra que ele ouviu. Mas aí quando ele pensou que era uma coisa boa, não, foi muito ruim. Então pensa como isso foi pesado. Aí, que é uma das coisas que eu acho mais fantásticas, o coração dele estava onde? Estava em Cristo. Quando você tem esse coração leve, as opiniões contrárias que vêm, as pedradas que vêm, elas não te derrubam, ao contrário, elas te motivam. Aí ele foi para a segunda pregação, né? O pastor Davis conta. E aí o que acontece na segunda pregação? Ele recebe qual feedback? Você conseguiu se superar. Ele, ficou boa, não, ficou pior que a outra. Você já imaginou isso? Eu ouvi isso, né? Para muitos aqui, isso seria o fim do ministério. Não tenho dúvida disso. A gente fala de um tom, né, de comédia, assim, mas para muitos seria um fim de um ministério. Você receber 2 pauladas dessa. E o que aconteceu? Nosso pastor Davis fez que nem Paulo. Quanto mais batia, mais Paulo crescia, mais Paulo avançava, e ele não recuava. Se você for ver todo, né, vai do 13, eu peço que você leia depois até o 15 ali, né, então, para que você entenda realmente. Paulo, ele não era agraciado quando ele chegava, ou ele chegava de uma forma, mas ele saía debaixo de pedrada, de paulada, né? E isso foi caminhando com o seu ministério. O único lugar quando Paulo realmente ele não é recebido assim foi quando ele chega na ilha de Derbe, né? Que ele encontra um paralítico e ele ordena que em nome de Jesus que ele volte a andar, né? E aí o que acontece? As pessoas dizem no contexto da época, os deuses desceram da terra, vieram do Olimpo e agora estão aqui em forma humana. E isso às vezes pode acontecer comigo e com a sua vida, né? Às vezes a gente apanha, aí de repente a gente começa a receber glória por aquilo que não merecemos, mas de graça é nos dado, né? E a gente recebe essa glória. Muitos nesse momento perdem o seu ministério, perde o seu emprego, começa a perder. Por quê? Porque ele acha que é graças a ele, né? Então você imagina, se coloquem no lugar de Paulo e Barnabé, saem apanhando, saem de pedrada, querem matar, aí eles chegam num lugar e são reverenciados como deuses. Eu acho que eles poderiam ter tudo o que eles quisessem naquele momento, naquela cidade, porque eles foram colocados como os deuses, né? Júpiter, Mercúrio, alguma coisa assim, né? Zeus, foram comparados até Zeus, pensam. E o que Paulo diz? Ele clama, pelo amor de Deus, misericórdia, somos assim como vocês, ou então como eu, como você que está aí, somos homens, estamos falando em nome de Jesus. Paulo não trouxe para ele a glória. E então, eu acho que se eu tivesse que frisar aqui nesse momento alguns pontos, eu acho que esse seria o principal. Você vai apanhar, você vai durante a sua vida cristã, profissional, acadêmica, você vai. Quando eu comecei a minha faculdade, na minha primeira prova de física, né, eu tirei 1. Eu tirei uma nota. Eu, assim como muitos de vocês, eu estudei em escola pública,
aqui mesmo, São Mateus aqui, estudei aqui. Sotaque meio de catarinense aí eu adquiri depois, né? E não tive um segundo grau, uma escola forte, né? E quando fui para a faculdade, na minha primeira prova, então, eu tirei 1 na prova de física. E eu ouvi a seguinte frase do professor naquela prova. Ele olhou bem nos meus olhos, assim, como eu estou fazendo com você nessa noite, e falou assim para mim: você tem certeza que você está na turma certa? Você tem certeza que você está no local certo? Aquilo doeu tanto, mas doeu tanto que assim, ó, eu lembro que eu chorei na época, eu falei assim, eu não vou ficar aqui não. Porque eu não conseguia. Ele falou durante aulas e aulas e aquilo para mim foi grego tudo. Eu não entendi nada. E que na hora da prova foi 1 porque eu acho que ainda foi porque ele quis, porque seria 0. Mas eu saí de lá, eu falei, eu vou buscar. Eu vou tentar me superar. E eu olhei para o professor firmemente, né? Eu vou marcar ele, Rodrigo Souto. Ele sabe disso, que nós já conversamos num outro momento, né? E eu olhei para ele e falei assim: a próxima prova você vai se surpreender com a minha nota. E eu saí de lá decepcionado, mas não derrotado, né? Caído, mas não derrotado. E busquei, estudei, foquei. E eu fui para a prova, porque foi tão baixa a nota que eu tive que fazer uma segunda prova. E eu tirei 9,8 nessa prova. Mérito meu? Naquela época eu não vou mentir, talvez eu falaria que sim. Hoje não. Hoje eu vejo que foi mérito de Deus, porque colocou uma menina na época para me ensinar sobre física, e nós sentamos e eu aprendi. O que eu quero dizer, irmãos, dificuldades vão vir? Vão. Mas tudo vai da forma como eu encaro isso e como eu vou levar isso para a minha vida. Eu queria encerrar aqui com 3 textos, né? Um que se encontra em Gálatas 2:20. Eu vou falar aqui pausadamente, porque eu quero que você anote. Gálatas 2:20. Anotou? Depois Romanos 8:28. E depois João 16:33. Vamos então em Gálatas 2:20, que diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou em meu lugar. Em Romanos 8:28 diz: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Antes de eu ir para João 16:33, vocês acham que era só flores ali? Além de Paulo apanhar quando chegava nas cidades, se vocês devem conhecer de Bíblia até mais do que eu, né? Vocês observem que houve atritos dentro da equipe, que foi separada pelo Espírito Santo, que era Paulo, Barnabé, João Marcos. Houve atrito, né? Então, se houve atrito dentro, vocês imaginem fora. Então vai ter problema na igreja? Vai, não somos perfeitos. Vai ter problema no casamento? Vai ter problema, vai ter problemas. Mas quando a gente entende, quando a gente fala de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então mesmo havendo esses problemas, mesmo havendo essas discordâncias, Paulo continuou crescendo. A gente não sabe depois de Barnabé como é que foi, né? Porque quem escreve é Lucas, e Lucas acompanha Paulo, né? Durante as suas próximas viagens missionárias. E para encerrar, em João 16:33 diz: neste mundo tereis aflições, contudo tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Senhor, eu te agradeço nesta noite, Pai, pela oportunidade de estar aqui, por poder falar de Ti, né, e poder trazer esse ensinamento ao qual o Senhor colocou no meu coração, que é um ensinamento simples, assim como Jesus ensinava de forma simples, mas profunda. Senhor, eu peço que o Senhor venha nos dar orientação, né, que esta palavra venha realmente de encontro com o nosso coração esta noite, que aprendemos a convidá-lo a estar à frente de tudo, que o Senhor venha sempre estar à frente de tudo, porque se o Senhor estiver à frente, meu Deus, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais prático. Sabemos que precisamos ser organizados sim, porque as coisas para Ti não podem ser feitas de qualquer jeito, mas que primeiramente buscamos a Sua orientação. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Peço que o Senhor, os pedidos que foram colocados aqui no chat essa noite, que o Senhor venha de encontro com
pedidos de oração pela saúde, por emprego, que o Senhor venha realmente atender esses que estão no leito de hospital, esses que estão à procura de uma palavra. E eu espero que você, meu irmão, esta noite tenha entendido esta mensagem. Ela é simples, ela é curta, mas ela tem um único foco, que é: convide Deus para estar presente na sua vida. Amém? Até mais, se encontramos daqui a pouco no Instagram. Um forte abraço, fiquem com Deus. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos.